Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu anuncio o fim da vida no campo, não vai ser o fim do canal, porque nós vamos dar continuidade a outros projetos que têm um ponto de interseccionalidade, muito provavelmente viajando, né, fazendo aí um mochilão e conhecendo também vilas alternativas que mexem com coisas de permacultura, animais também, né, como a gente faz aqui. Mas eu vou explicar para vocês o que é que me desanimou. Essa semana foi bem complicada e me trouxe chateações profundas que vão somando-se a coisas que aconteceram pregressamente, muitas das quais vocês estão cientes, né? Como, por exemplo, o cachorro de vizinho está sempre entrando aqui, e como são cães diferentes, né, entrando para comer bicho. Hoje mesmo eu acordei 6h30 da manhã, tem um novo cachorro rondando o galinheiro. Até agora não atacou nenhuma galinha, mas a gente fica com uma certa apreensão, especialmente em virtude do histórico de problemas com cães que a gente tem tido aqui, né? E embora nós estejamos amparados pela lei, a lei na teoria é uma coisa e na prática é outra, né? E roça entre aspas, porque aqui na documentação é considerado urbano, embora não passe caminhão de lixo, poste teve que comprar na época que construiu essa casa, não tem água, cada um tem que furar o seu poço, mas os impostos são astronômicos, mais caros do que o da cidade, que tem toda a estrutura de uma cidade comum, né? E sempre aparece cachorro novo. Primeira vez foi um boxer, veio aqui, comeu coelho, comeu marreco, a moça pagou, né? Mandou o cachorro para outra cidade, aí depois veio um cachorro do vizinho lá de cima, comeu o bicho também, ele não quis pagar, desligou na minha cara, deu bate-boca, deu até polícia, né? Mas ele sumiu com o cachorro e eu fiquei no prejuízo. Agora tem mais esse, aí certo dia o cachorro veio e comeu a minha gansa, né? E ganso é um animal caro, um ganso pardo chinês. Agora tem um outro vizinho construindo ali atrás, a gente não sabe se ele vai colocar cachorro. Então esse tipo de coisa é uma bola de neve e acontece em várias regiões, conforme os próprios inscritos já me relataram, e já aconteceu com várias outras pessoas aqui também. E o único jeito de mudar essa realidade de fato é punições severas por parte do Estado, mas isso não vai acontecer, né? Pelo menos não por hora, não nas próximas décadas. Aí a gente tem que hotelar o sítio, que é inviável financeiramente, ou às vezes até abrir mão da criação de animais, como muitas pessoas já fizeram aqui, né? O vizinho lá perdeu 50 patos. Você coloca o pato aí a 60, 50 reais, colocando para baixo, você imagina só o tanto de prejuízo que não dá quando um cachorro solto entra na sua propriedade. Eu tenho um pitbull aqui, né? Não deixo sair, quando sai eu fico lá fora monitorando, e todo mundo deveria fazer assim, né? Ou você tem o cachorro preso num sítio telado, ou fica na corrente, ou você não tem o cachorro. Mas, né, o jeito que é diferente do que deveria ser. Mas esses são problemas antigos que vão se somando a coisas novas que vão surgindo. Afinal de contas, problemas na vida rural são comuns, né? Mas às vezes aquilo chega num limiar que se torna intolerável. E o que é que me desanimou tanto, me chateou tanto? A gente tem uma cabra, né? A Cruella foi a primeira cabra que nasceu aqui. A mãe dela, pintada, uma cabra boa, né? Resistente, boa de leite. Veio prenha, né? Ela criou aqui, foi a nossa primeira cabra. E a gente gosta bastante dela. É uma cabra bonita, né? Malhada, branca e preta, e estava dando leite, né, primeira cria, 60% só do potencial leiteiro, mas dando uma quantidade razoável de leite, levando-se em consideração o peso da cabra. As minhas cabras são de porte pequeno, o que significa que elas comem menos, é mais fácil de manejar em determinados aspectos, e ela já criou aqui também, uma cabritinha branquinha, e estava tudo certo. E ela era mais gordinha, né, no bom sentido, assim, uma cabra mais corpulenta, bem nutrida. Aí eu notei um comportamento esquisito nela. Ela estava procurando a filha dela, porque cada cabra tem seu próprio comportamento. Ficou meio histérica, né? Procurando a filha dela. Ela berra muito, quer ficar o tempo todo com a filha, uma mãe bem zelosa. E quando eu fui dar o farelo, a ração com ureia, ela rejeitou. E o animal é um animal ávido, né? Eles comem com certa avidez. Então é um comportamento esquisito ela negar o farelo. Aí eu fui no caprio, ela estava com uma diarreia líquida, verde escura. Ela defecou o caprio inteiro, né? Muito provavelmente com um jato, porque tinha cocô até na parede de bambu. Aí, chegou mais um bicho aí. 13 para 14 anos essa aqui. Tudo bem, aí no dia seguinte ela tava com as fezes ainda amolecidas, com uma estrutura parecendo com as fezes de gado. Mas já não era aquela diarreia, né, tão líquida assim. Mas estava meio sem apetite, não queria comer direito. E eu solto o cabra aqui embaixo também, no terreno do vizinho, ele permitiu, né. E tem umas lonas ali, eu vi ela querendo comer lona e tirei a lona de perto. Já no terceiro dia, ela estava muito abatida, tinha emagrecido bastante, estava se contorcendo, né, fazendo quase que postura de opistótono, colocando o pescoço para trás assim,
que significa que o animal está com dor e pode ser até sinal de uma clostridiose, né? Então, inicialmente, não tinha como tratar sem saber o que era. Eu tinha pensado em ou coccidiose, ou listeriose, ou alguma clostridiose de fato. A situação foi piorando, ela começou a ficar toda inchada, a orelha inchou, não queria comer, sentindo muita dor, inquieta, levantando e assentando o tempo todo. Aí, tive que chamar o veterinário. Chamei uma veterinária online, eu fiz o curso, né, da Universidade da Cabra. Caso esteja assistindo esse vídeo, mandar até um abração aí pra doutora Lívia. Já me tirou dúvidas uma série de vezes, né? E um bom curso, né? Porque pra mexer com esse bicho, você tem que investir no conhecimento científico, que não é tão simples quanto muita gente acha que é, né? Que é só amarrar, guardar e pronto. Não é desse jeito mesmo, né? É um animal que, ruminantes no geral, que vão exigir um certo cuidado, né? Uma coisa errada que você dá pro bicho comer, ele morre. O cara que me vendeu o mini bode que eu tenho aqui, ele comprou uma cabra Sunny, durou um dia na mão dele, acordou estufada no meio do pasto no dia seguinte. Não é igual vaca que você deixa tomando chuva, deixa solto, tem que ter uma casinha pra ela, né? Não pode dar qualquer coisa pra comer, eu acho que ele deu fubá demais, o bicho estufou, acordou no dia seguinte cheio de gás, igual uma bola, né? Então durou um dia e o cara ficou 3 dias com o cabrito, né? Porque não se informou antes, minimamente, pra poder se dedicar à criação de animais. Aí problema vai, problema vem, eu já me informo em um grupo do Nordeste, dica de ouro pra vocês, tá? Entre nesses grupos do pessoal do Nordeste, porque o epicentro da caprinocultura no Brasil é o Nordeste. E lá tem veterinários também, criadores de longa data, muito solícitos que vão ajudar você em caso de uma emergência. Aí ficou, né, mais ou menos assim, porque você tem que fazer um exame laboratorial. Eu chamei depois um veterinário que veio aqui, mas não dá pra saber o que é sem fazer exames. E vai ficando caro, né? O que eu gastei com essa cabra ultrapassou o valor da cabra, e eu só fiz isso porque é uma cabra por quem eu tenho grande estima. Foi a primeira a nascer aqui, né? É um animal também de estimação e não só pra produzir. Aí ficou mais ou menos decidido que era enterotoxemia, que é uma clostridiose. Estou com um calendário de vacinação, elas não foram vacinadas ainda. E clostridiose são bactérias anaeróbicas, é comum em caprino, especialmente os não vacinados, e são intoxicações letais que podem matar em até 36 horas. E algumas delas dão também em ser humano, né? Gangrena gasosa, tétano, botulismo, enterotoxemia, tudo isso faz parte do grupo das clostridioses. Aí comecei a tratar, né? O bicho ficou todo espetado, ela não queria comer, não queria beber água, estava se contorcendo muito. Era uma aplicação de corticoide intramuscular na pata direita traseira e uma aplicação de penicilina na pata esquerda traseira e soro, né? E o soro, idealmente, você aplica de forma endovenosa. Mas como não tem esse costume de aplicar soro na veia, né, do pescoço dos animais, você pode errar ali. Eu optei com o aval da veterinária de fazer aplicação subcutânea, que também tem efetividade. Aí você aplica, né, na axila do animal, embaixo do couro, espera dar uma bola ali de líquido e vai passando. O ruim é que você fura o animal várias vezes. Mas depois do soro ela deu uma reagida e ela oscilou muito, melhorou, piorou, melhorou, piorou. Tá comendo já, né? Ainda tá muito magra, a gente não sabe se vai viver. Teve uma melhora em relação ao primeiro dia, mas ela ainda não voltou ao normal totalmente, né? Então você vê que é complicado. Mas aí a veterinária, em chamado de vídeo, ela deu uma olhada, depois o outro veterinário veio aqui. Aparentemente não é enterotoxemia, a gente não tem certeza do que é, mas eu comecei, né, desde o primeiro dia, na verdade, a inspecionar as fezes dela, porque as fezes de qualquer ser vivo diz muito sobre a sua condição. E eu vi que tinha uma cola ali. E tem a manta asfáltica que é usada para vedar telhado. E a gente fez uns telhados mais baixos no chão, porque você gasta muito menos telha e consegue manter o bicho mais seco, e o bicho não gosta de umidade. Então esse telhado funciona perfeitamente bem. Mas como a gente está reaproveitando tudo, tem também um ideal de reciclagem por trás, né? A gente quer reciclar tudo que tem aqui. E tem muita coisa velha, juntou muita tralha e lixo, né? Durante esses 30 anos que usaram o sítio. A gente reaproveitou essas telhas de alumínio, que eu creio que nem são mais fabricadas, e fez os remendos nos buracos com a manta asfáltica. E eu notei que as mantas asfálticas estavam desaparecendo. Mas eu não sabia se elas estavam só sendo removidas, né? Eu tenho gente que me ajuda aqui e eu mesmo não vi no chão, né, na hora de varrer, de fazer limpeza das instalações, eu não vi manta asfáltica nenhuma. Mas como o telhado é baixo, as cabras ficam sapateando no telhado. E isso poderia estar arrancando, né? E às vezes até o vento levar, enfim, né? Mas realmente parece que os animais estavam comendo a manta asfáltica e eu notei que está saindo já, tem uns 5 dias, uma cola. Você pega as fezes do animal, faz assim com o dedo, cola o seu dedo, então tá sendo uma cola. E essa manta asfáltica tem um monte de derivado de petróleo, né? Alumínio, pode ter colado as tripas do bicho. A gente não sabe se vai sobreviver e se vai. Pode ser que fique com alguma sequela, né? Então gastou uma porrada de remédio, penicilina, corticoide, soro, biobac, porque ela não comia, interrompeu a atividade ruminal dela, tudo para salvar o animal.
né? Então isso foi uma fonte de estresse tremenda. Que diferentemente de cachorro, gato, né? Quando o cabra passa mal, o bicho agoniza, né? Ele sente muita dor. Quem já viu aí de perto com os próprios olhos o que é uma intoxicação por ureia que leva a óbito, sabe que o negócio é complicado, né? Então isso me chateou muito, eu gosto muito do bichinho, me chateou bastante. E um outro problema que dá com cabra, o que é? Você amarra o animal, né? Se você criar solto, você pode até criar solto, desde que ele não fuja da propriedade e não vá comer suas plantações. Por isso, né? Porque é um animal muito ávido, ele tem uma diversificação no paladar que a vaca não tem. Ele come um monte de coisa e não deixa nada, né? A verdade é essa. Então você costuma amarrar na corda. E o bicho se enrola demais, né? Dependendo de como você amarrar, ele vai se enrolar mais ou menos. Se você amarra aqui e tem uma árvore aqui, ele vai se enrolar na árvore. Aí a gente já testou vários métodos, né? Isso é normal, isso acontece mesmo e, infelizmente, se você for criar cabra, você vai ver que o bicho se amarra e dá trabalho. Você tem que ficar checando, conferindo. Eu conheço produtores que já perderam algumas cabras enforcadas, né? Porque o animal se enrolou. Às vezes a pessoa tem cabra, vai, amarra, sai, vai pra cidade, fica 4, 5 horas, chega lá, o bicho tá morto. Então dá trabalho. Criar na corda é o que faz ser uma das coisas que faz com que a criação de caprinos seja muito mais trabalhosa do que a criação de bovinos, por exemplo. Aí a gente já fez de tudo. Bate um vergalhão no chão e amarra, melhora, né? Tem menos obstáculo. Mas o animal se enrola na própria corda. Já aconteceu de enrolar a perna deles, eles ficarem com a perna dormente, né? Porque o bicho se enrola literalmente todo dia. Mas geralmente, na maioria dos casos, é só, sei lá, desenrolar e tá tudo certo, né? Mas é um acontecimento de ocorrência diária, realmente, no pleno sentido aí da expressão. E já no passado, a gente quase perdeu uma cabra enforcada também. Aí a gente começou a prestar muita atenção no nó. Um nó firme que não deixa o animal escapar e que se ele fizer força, você também não vai deixar a corda apertar. E desde então nunca mais tivemos problema. Então, além desse problema da Branca, vai vendo só a novela que foi essa semana. Uma das cabras que a gente tem aqui, filhote, né, amarrou a perna, o que acontece sempre, inclusive já aconteceu com todos os filhotes aqui, você vai desamar tudo bem. Parece que ela puxou muito, então a pata dela tá machucadinha, né, a gente tá tendo que aplicar remédio também, é mais uma dor de cabeça que dá, além de tudo que acontece, né, de cachorro ladrão, aqui tem uma gangue que em 2 meses eles roubaram, acho que 10 casas, só aqui na rua foram 3. Então são muitas coisinhas que vão juntando, né, que você acaba ficando chateia a pessoa, porque a gente já tem os problemas do dia a dia, problema ocasionado por outro ser humano, né, por irresponsabilidade, malandragem, criminalidade de outras pessoas, né, falta de ética, de deixar gado solto no seu terreno, comer tudo que você custou a plantar, a gente vai né, enchendo o copo, é gota em gota até a gente ficar puto pra caramba. Aí, essa cabra, ela tá com a pata inchadinha, né, tem uma parte que tá meio roxa. A gente espera que não tenha causado uma isquemia, que é a interrupção de circulação, porque aí pode ser que tenha que vir a sacrificar o animal. E veja bem, tudo isso que eu tô narrando pra vocês em 10 dias. Que eu fiquei aí os últimos meses sem ter problema nenhum. Então realmente veio de uma vez. Isso aí deu aquela fritada na nossa mente, né? E além dessas duas, né, a Branca, que a gente nunca imaginaria que ela fosse comer manta asfáltica, que a gente colou muito bem, a gente geralmente só cola. Eu colei e passei o secador em cima, esquentei, até pra gente arrancar um custo doido, né? Então você vê como que o bicho é levado. Aí veio essa questão da pata, acontece mesmo, né? A gente, 1 ano e meio aqui, a gente nunca perdeu o bicho, teve lesão com o bicho se enrolar, mas tudo tem a primeira vez. Só que tudo aconteceu no mesmo período de tempo. E houve uma negligência, né? Como eu falei, eu que moro aqui, mas família vem também, né? E tal. Tem pessoas aqui que ajudam nos afazeres do dia a dia, soltar, dar água, que o bicho amarrado, ainda mais esse sol, você tem que mover o bicho de lugar. Deu um sol muito grande, não tem árvore, tá fazendo 35 graus aqui na região. Você tem que tirar o bicho de lugar. Quando é um bicho só, é tranquilo, mas eu tenho 13 cabritos. Então isso meio que te escraviza, que é muita coisa pra fazer. Além de plantar, tirar mato de canteiro, né? Coisas de roça que são pesadas e são constantes, né? Você tira um mato aqui, já nasceu ali, você tira ali, então é trabalho de domingo a domingo, literalmente, não tem descanso, né? Tem dia que você pode trabalhar menos, mas domingo a domingo você tem que tratar, você tem que limpar, né? Pra evitar da doença, porque você não pode deixar a instalação suja, cheia de cocô, né? Aí, beleza, ficaram essas 2 cabras. E uma coisa que eu já tinha dito pra quem nos ajuda aqui, cabra, ainda mais cabra leiteira, elas são inimigas do arame farpado. A cabra com o ubre cheio, e essas que eu tenho que nem são de raça, né? Como Sannen, Toggenburg, cabras alpinas, que dão 2, 3, 4, às vezes até 5 litros de leite, e tem aquele ubre enorme que quase arrasta no chão. São menores, mas tem algumas cabras, né, que também dão um peito avantajado, né? O teto fica grande, o ubre também. E se uma cabra dessa passa no arame farpado, a pele é muito fininha, especialmente se o ubre estiver cheio, vai rasgar.
Aí, quem nos ajuda, né? Tem algumas pessoas nos ajudam aqui. Amarrou a cabra ali embaixo, no arame. Rasgou o teto do bicho. Aí, 3 cabras. Com problema. 3 cabras já agora com problema. Aí eu falei, foi um cortinho de nada, já tá até cicatrizando. Aí eu falei, não se amarra cabra em arame farpado. Uma semana depois, amarraram outra cabra no arame farpado. Uma semana depois, então fica difícil, né? Além dos problemas, às vezes... O bom mesmo é você fazer tudo sozinho, que quem vai cuidar do animal mesmo é só o dono. Só que dessa cabra foi um rasgo maior, né? Aí, olha só, interrompe a produção de leite, que a cabra tá machucada. Às vezes você tem que secar o leite do animal, que você não pode deixar o leite ali dentro, porque ele vai empedrar, né? Felizmente foi na parte de cima do teto, como a cabra só tem dente embaixo, eu tô deixando o filhote continuar mamando nela, né? Mas tudo que a gente ia conseguir de retorno agora do investimento, em 100 dias, eu ia conseguir de leite o valor de 2 cabras. Além dos filhotes que nasceram, né? Comecei com 4, eu tenho 13. Aí aconteceram todos esses problemas, né? Somados ao que eu já compartilhei com vocês das dificuldades de ladrão, de vizinho, vocês me desculpem a expressão, FDP, que corta arame seu, né? Pra soltar vaca dentro do seu terreno, come tudo que você plantou. Então vai juntando esse tanto de coisa, cachorro, né? Gente que vai, acontece a questão do arame. Uma semana depois, você avisando, vai, amarra de novo e arrebenta a parte mais preciosa da cabra é o teto, é onde vem o leite. Aí isso me emputecendo. E aqui, hoje pra mim foi a gota d'água, sabe? Quando a cabra, cobra aqui não tem muito não, felizmente. Quando a cabra come objetos estranhos, a severidade dos problemas vai depender muito. Os estudos científicos, né, eu vi bastante aí, além do conselho veterinário, que já disse que tratou muita ovelha, já viu muita ovelha morrer ensacolada, né? Mas o que acontece geralmente quando o animal come sacola, ele fica boiando no rumen, né? Na Índia tem muito desse problema, porque lá é muito sujo. Aí a sacola vai acumulando, até encher e o animal começar a ficar sem apetite, anoréxico. As sacolas vão liberando químicos no sangue também, intoxica o leite, ele não consegue produzir carne direito, né? E outros são mais graves, né? Nylon. Se o animal come nylon, provavelmente ele vai morrer, né? Então se você cria cabra, tira nylon do chão, que nylon mata. E a manta asfáltica, eu pesquiso muito num fórum que eu vou colocar aí na tela, né, em inglês, em português, nos grupos, tanto evidências anedóticas de quem cria quanto as científicas, e eu não achei absolutamente nenhum relato de manta asfáltica. Então esse está sendo o primeiro relato aqui da internet. Fica o aviso, essa manta é letal, o bicho come mesmo, e ele vai passar muito mal, você vai gastar muito com o veterinário, e eu nem sei se o bicho vai sobreviver. Então manta asfáltica não pode ficar na altura da cabra. Se você tem um telhado mais baixo, cujo próprio telhado é a parede, para você economizar na construção, tem a parte da frente aberta, ou com parede, ou tela, ou madeira, e o telhado desce baixo no chão, que o próprio telhado é a parede. Como ele fica próximo do chão, a cabra vai subir ali em cima e pode arrancar essas mantas asfálticas e vai comer e vai dar problema mesmo, né? Aí pode alternar, né? Quando tem um corpo estranho dentro do bicho, alterna. Diarreia seguida de constipação. Diarreia seguida de constipação, embora isso não seja regra. Aí dá essa problemada toda aí, né? E a gente vai ficando chateado, ver o bicho passando mal, ver todo o esforço que a gente tem por água abaixo. Que essa que passou mal, o leite secou. 2 que cortaram a teta por negligência de amarrar no arame, que eu avisei. Cabra não se amarra perto de arame farpado. Aí é 3 que iriam estar produzindo leite agora, que você não pode estar tirando, né? Aí vai atrasando mais gasto com remédio, gasto com veterinário. Então realmente foram peripécias que prejudicaram muito aqui a propriedade dessa vez. E, como eu falei para vocês, quem usava aqui anteriormente foi 30 anos jogando lixo. E o terreno ele é um declive. Quando é declive, a chuva vem varrendo a terra, lixiviando nutrientes, né? Isso é uma coisa comum, e vem trazendo a terra para baixo. O galinheiro ali, por exemplo, a tela que era grande, ela tá dessa altura só. Porque a terra já caiu ali. E jogaram muito lixo a vida inteira. No terreno inteiro, todo. Então, mesmo que eu fizesse um trabalho minucioso, com a ajuda de recolhimento de todo o lixo, tanto os novos quanto os antigos, à medida que vai chovendo, vai brotando o lixo do chão. Porque são camadas de terra que chega até 1 metro, 1,5 metro, que teve lixo ali. Eu tirei um capu do carro. Capu, acho que de uma variante, de dentro da terra. Aí hoje eu saí ali fora, tava o cabrito comendo sacola. Puxei a sacola da boca dele, metade ele engoliu. Provavelmente não vai dar problema agora, mas isso vai juntando. E o meu objetivo, o que era? Onde eu fiz os Rugels, que vocês conhecem, né? Tem uma linha de araucária, cercar aquela linha de araucária futuramente. Eu até já cheguei a conversar com o cara que bateu as tábuas na propriedade de cima, ficou muito bonito até, tudo tábua feito aqui, né? O cara da motosserra veio, derrubou os eucaliptos, fez tábua, fez morão, tudo aqui. Não pagamos nada, demos uma tábua pra ele e 2 pra gente. Então foi um negócio bem econômico, valeu muito a pena.
E esse cara ia dividir essa cerca. Por quê? Porque o que dá trabalho tá me escravizando, porque você tem que viver também. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, eu trabalho com internet. Solta bicho, amarra tudo, desamarra. Nessa época de chuva, cabra não gosta de chuva. Aquela chuva de granizo que deu aqui, os inscritos até contribuíram. Telhados novinhos quebraram todos, deu um prejuízo absurdo na região inteira. Foi estado de calamidade, né? A prefeitura foi até auxiliar o pessoal, que quebrou. As famílias mais pobres não tinham condição de comprar telhados novos, quebrou tudo, amianto, telha de PVC. As cabras soltas, caindo bola desse tamanho, de gelo. Eu com guarda-chuva me escondendo das bolas de gelo, trouxe os bichos pra cá. Então chove, você tem que guardar. E ele tem que pastar. Aí você solta 9 horas da manhã, que muito cedo tem um orvalho, né? E o capim molhado dá muito verme. Ele sopra a ponta do capim e verme em capim no mato. Aí você solta 9 horas da manhã. 11h30 chove, você tem que guardar. Ou você dá silagem, que não gasta mais. Ou você solta de novo. Aí amarrar um por um. 12, 13 cabras. Então é uma coisa exaustiva. Qual que é a solução que eu tava planejando aqui? A picadeira pra mim não vale a pena. Ele é caro, não tem muitas capineiras de capim-elefante aqui ainda. Era cercar a parte da plantação e deixar os cabritos soltos. Fica até melhor, porque o animal inteligente, ele não vai comer próximo de onde ele defecou. Ele vai escolher as partes mais nutritivas dos capins, das leguminosas, das plantas comestíveis que ele acha pelo terreno. Mas devido a essa questão do plástico, eu já não vou poder fazer isso. Então assim, não dá pra criar bicho nesse tanto de lixo. Me desanimou mesmo esse negócio. Aí eu vou passar isso pra frente e vou fazer outras coisas, né? Porque isso aqui acaba... Essas coisas que não tem solução, o problema quando tem solução, a gente esquenta a cabeça com ele e resolve, né? Quando não tem solução, você vai fazer o quê? Já que não dá pra remover essa lixaiada e vai intoxicar o bicho cedo ou tarde. Aí eu vou passar pra frente, vou fazer um mochilão aí, né? Vocês vão gostar de acompanhar, tenho certeza. Quando eu fiz o mochilão da outra vez, eu dei aula de inglês pra meninos de comunidade e a gente fez um bom trabalho, né? O gringo era de um gringo, Larry, ele gostou do nosso trabalho. E mochilão dá muito moleque, muito playboy, muito adolescente que não leva a sério, né, o trabalho de fato. Ele gostou da nossa seriedade, do afinco com o qual a gente executou as tarefas e falou, olha, se você ficar aqui fixo com a gente, que eu morava no Rio, né, numa favela do Comando Vermelho, tinha gente armada e tal, tudo isso que fala da favela do Rio é verdade. Mas lá eu não tive um décimo de esquentação de cabeça igual aqui. Aqui foi um inferno, é ladrão pra caramba, é cachorro de vizinho, é gado que entra, enfim, essas coisas que eu narrei pra vocês. Aí fazendo mochilão, fiz um mochilão numa favela meio gourmet do Rio, né? E ele gostou muito, ele falou, ó, R$1.000, era um salário mínimo na época, te dou R$1.000, casa, favela não paga nem água nem luz. Ia trabalhar 4 vezes por semana só, talvez durante 3 ou 4 horas, me dando tempo de fazer outras coisas. Né? Eu sou professor de inglês, poderia dar aula de inglês, eu já trabalhei como artesão no Cristo Redentor. Apesar do preconceito, é uma profissão, dependendo do local, no Cristo em si, extremamente rentável, né? Eu trabalhava com isso no Rio, dava aula e vendia artesanato, só voltei porque a pandemia prejudicou aí geral, né? Escola fechou, eles fecharam para turismo, não deu para ficar lá. Aí voltei, fiz mochilão, consegui essa oportunidade muito boa. Foi no Parque Estadual da Pedra Branca, que é uma reserva, que com um trabalho de voluntário eu conheci as cabras, né, pela primeira vez. Gostei do bicho, me apaixonei, tô me especializando, estudando, fazendo curso, vencendo as batalhas aí no dia a dia. Mas a questão do plástico eu sei que vai dar merda, entendeu? E eu não quero ver o bicho passar mal de novo e nem ter esse gasto absurdo aí com medicação pra tratar um animal. Então realmente eu vou interromper. Quem sabe futuramente em outra propriedade ou no meu sítio mesmo, esse aqui é de família, né? Que eu tenho, né? Que inclusive eu saí dele por causa de gado. Eu ia trabalhar, o filho da puta do vizinho colocava gado lá. Morei lá 5 anos, nunca tinha uma bananeira, porque o gado ia comer as coisas, né? Então assim, tive que chamar a polícia pro cara, é complicado. Talvez vender esse, iniciar o projeto em outro lugar. Mas tá muita esquentação de cabeça e esse problema do plástico no chão não tem como solucionar. E não dá pra você criar os bichos tudo na corda, né? A vida inteira, porque é muito trabalho, tem que cercar e soltar. Solto vai dar merda. Então isso aí me enfesou, me chateou profundamente. Faz uns bons anos aí que eu não tenho uma chateação desse nível. Aí não vou, né? Ficar quebrando cabeça. Eu perco muitas oportunidades de emprego, de arrecadar dinheiro, né? Realmente, de ter outras experiências mais agregadoras, né? Conhecer gente do mundo inteiro, como eu fiz aí nos mochilões e tal, por causa dos bichos. E aqui não vai dar pra fazer direito. E o terreno que tem é esse, né? Lixo não dá pra tirar. Você fica gastando com ração, se dedicar, né? É um trabalho braçal pesado pro bicho ficar todo ensacolado, reduzir produção de carne, beber um leite às vezes contaminado, o bicho cheio de sacola dentro. Então eu queria dar essa satisfação pra vocês. Devido a essas coisas, eu vou realmente tentar vender e vou iniciar uma nova etapa. Tudo aqui no canal, né? Seja em outro terreno, começar do zero, tem persistência, não tem problema. Mas aqui, com esse tanto de lixo enterrado, realmente, pra mim, não dá mais não, tá? Então é isso aí, cavalheiros. Deixem aí as perguntas, se vocês quiserem saber de qualquer outra coisa, tá?
A gente vai continuar, eu não vou embora agora de imediato, então a gente vai continuar produzindo vídeo aí sobre os Rugels, sobre as cabras, mas realmente é a etapa final, né? Reta final que a gente vai... Eu vou fazer coisas que valem mais a pena pra mim. Valeu, se inscreve e até a próxima.